Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para fazer essa palestra. O meu nome é Amanda Leitoles, eu sou bióloga de formação, fiz meu mestrado na área de farmacologia e doutorado na área de biologia celular e molecular, e a minha experiência principal é com engenharia de tecidos para aplicações na medicina regenerativa. Mas já tem aí quase 2 anos que eu venho trabalhando no GFI, na área de carne cultivada, que é uma tecnologia, né, um tipo de produto que pode ser produzido a partir da engenharia de tecidos, que não é necessariamente uma aplicação de medicina regenerativa, né, uma aplicação na área de alimentos. Hoje eu trouxe para vocês um assunto aqui que é muito interessante e prioritário, considerando o caráter disruptivo da tecnologia de carne cultivada, que é a segurança dos alimentos produzidos pelo cultivo celular e também os aspectos regulatórios relacionados a essas tecnologias. Na minha agenda de hoje, eu vou falar sobre, então, o que é o GFI, como a gente trabalha, qual é a nossa atuação. Em seguida, vou falar sobre carne cultivada, o que é e como se produz. Vou trazer um pouco sobre atualizações sobre o cenário regulatório do mundo. E aí sim a gente vai entrar na parte de segurança, em que eu vou comentar potenciais perigos da produção e também considerações de segurança. E por fim, eu vou mostrar para vocês um pouco de como tem sido o desenvolvimento do estudo de segurança de alimentos voltado para a carne cultivada que o GFI tem feito junto com a Unicamp, e vou compartilhar também alguns recursos para quem quiser saber mais sobre essa tecnologia. Muito bem, com relação ao GFI. O GFI, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para promover o setor das proteínas alternativas. A gente nasceu nos Estados Unidos em 2016, mas hoje já temos atuação em vários países e regiões, como, por exemplo, aqui no Brasil, na Índia, Israel, Europa e Ásia-Pacífico. A gente trabalha no GFI em 3 grandes áreas, que são ciência e tecnologia, políticas públicas e engajamento corporativo. Em ciência e tecnologia, a gente trabalha tanto gerando nossas próprias pesquisas, quanto financiando pesquisas de outras universidades, outros pesquisadores. Em políticas públicas, a gente trabalha principalmente com as questões regulatórias dessa nova categoria de produtos. E em engajamento corporativo, o trabalho é principalmente focado nas empresas e startups, oferecendo aí suporte estratégico para essas empresas. No GFI, o nosso foco ele está em contribuir para a superação de um grande desafio, que é como a gente vai alimentar quase 10 bilhões de pessoas em 2050 de maneira sustentável, saudável, eficiente e segura. Então, de acordo com a FAO, para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, a gente vai ter que aumentar em cerca de 70% a produção de alimentos. E isso requer, então, que a gente proporcionalmente use mais recursos naturais, como água e terra, para aumentar essa produção. Os modelos atuais de produção, principalmente de proteínas, os modelos convencionais, né, de produção de proteínas, eles já foram muito otimizados ao longo dos anos, mas ainda assim eles apresentam, né, alguns problemas como baixa eficiência e baixa sustentabilidade. No GFI, a superação desse desafio de alimentar as pessoas de maneira justa, segura e sustentável é guiado pela nossa tese de mudança, na qual a gente acredita que a melhor maneira para superar esse desafio é contribuir para desenvolver tecnologias de alimentos que permitam que as pessoas mantenham seus hábitos e tradições alimentares, que elas consumam produtos com sabor desejado, pagando um preço justo por isso, com facilidade, e que elas sejam sempre informadas a respeito daquilo que elas estão consumindo. Afinal de contas, para a gente, as pessoas não resistem a mudanças, elas resistem a serem mudadas. A gente pretende contribuir para transformar a forma com que a gente produz alimentos no mundo, principalmente diversificando as fontes de proteína e focando em proteínas que apresentem características como, por exemplo, menor impacto ambiental, proteínas que não dependam da exploração de animais para sua produção, que sejam seguras e que possam impactar de maneira positiva na saúde e na segurança alimentar das pessoas.
As três tecnologias, né, ou proteínas que a gente trabalha no GFI, são os produtos feitos de planta, a carne cultivada e a fermentação. Hoje eu vou focar especificamente na carne cultivada, mas quem desejar saber ou quer ter acesso a informações a respeito das outras tecnologias, no final da apresentação eu vou deixar também alguns links para o nosso site, para que vocês obtenham ali outras informações e outros recursos para maior conhecimento das tecnologias. Bom, falando especificamente sobre carne cultivada, esse assunto, essa tecnologia, esse assunto, ele já vem sendo bem divulgado, né, principalmente ao longo desse ano, então não é mais tão desconhecido do público em geral, mas eu sempre gosto de começar dando um pouco da definição e explicando um pouco mais sobre esse produto, porque muitas vezes ainda há confusão desse tipo de produto com produtos plant-based, por exemplo, produtos vegetais. O que seria, então, carne cultivada? Carne cultivada, por definição, é a genuína carne animal ou de frutos do mar, produzida a partir do cultivo das células animais. O produto final, ele é feito usando células de animais doadores, e esse produto contém os mesmos tipos celulares que fazem parte do tecido muscular animal, né, que dá origem, então, à carne convencional. E por causa disso, a carne cultivada ela tem o potencial para reproduzir o perfil sensorial e nutricional das carnes convencionais que a gente está acostumado a consumir. Como é que se dá o processo de produção de carne cultivada? Bom, para fazer esse processo, a gente precisa, então, começar com uma coleta ou biópsia, né, uma amostra de tecido dos animais doadores, então é feita uma pequena biópsia que pode ser ali do músculo, da gordura, do sangue dos animais, de fontes minimamente invasivas, como, por exemplo, saliva ou folículo piloso. E a partir dessa primeira biópsia inicial, dessa primeira coleta, as células são transferidas, então, para bioreatores, que vão permitir que essas células cresçam em grandes quantidades, e depois de proliferadas, essas células são diferenciadas, e para quem não conhece o termo diferenciação, basicamente quer dizer que a gente induz essas células a se transformarem no tipo celular de interesse. Nesse caso, nos tipos celulares que compõem a carne. Aqui a gente está falando majoritariamente de células de músculo e células de gordura. Depois que essas células são diferenciadas, elas são combinadas com scaffolds, né, que são estruturas tridimensionais, que vão ali, a partir dessa combinação, a gente vai ter produtos com a estrutura, com a textura e espessura, né, dos cortes de carne tradicionais. Numa etapa final, a gente pode ter o processamento desses produtos, e aí esse processamento vai ser semelhante, né, ou igual às carnes convencionais, e vai variar aí dependendo do produto final que você quer obter. Então, se é um hambúrguer, vai ter um tipo de processamento, um corte inteiro vai ter outro tipo de processamento, e esse processamento também inclui aí, por exemplo, embalagem e distribuição do produto final. Bom, como eu mencionei, o assunto carne cultivada ele já vem sendo tratado, né, principalmente ao longo desse ano, então não é mais tão desconhecido das pessoas, mas pode acontecer de ainda haver uma perspectiva, digamos assim, de que esses produtos são ainda produtos do futuro, que ainda virão, né, que são coisas que não estão acontecendo agora. E eu sempre gosto de trazer essas imagens aqui para mostrar, né, alguns dos produtos que vêm sendo desenvolvidos aí ao redor do mundo, que já tem alguma maturidade de desenvolvimento, para que a gente possa ter clareza que esse tipo de tecnologia não, apesar de estar ali ainda em desenvolvimento, não é uma tecnologia necessariamente imatura ou que ainda não está disponível. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. A gente tem aqui produtos como, por exemplo, o hambúrguer bovino da Mosa Meat, esse bife cultivado da Aleph Farms e o salmão da Wild Type. São todas empresas né, que não são empresas brasileiras, a Mosa Meat é holandesa, a Aleph Farms é de Israel e a Wild Type, se eu não me engano, é dos Estados Unidos. Mas também fico feliz de trazer para vocês alguns dos exemplos dos protótipos que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Então, esses dois primeiros, que são o hambúrguer bovino e a gordura de porco cultivada, são produtos da selva.
Selva Ingredients, que tem trabalhado especificamente, né, especialmente no desenvolvimento de ingredientes e não do produto final. Então, no caso aqui, a gente tem essa gordura de porco cultivada. E um terceiro protótipo que eu trouxe aqui para vocês é o protótipo que não foi feito por uma empresa, é feito por uma colaboração, né, entre universidades, entre institutos de pesquisa, que são o Cefet de Minas Gerais e a Universidade Federal de Minas Gerais, que fizeram esse protótipo aqui de frango cultivado. Então, as coisas estão acontecendo lá fora, mas também já temos várias coisas acontecendo aqui no Brasil. Essa maneira que a gente tem de produzir produtos a partir do cultivo de células, ela não é exclusiva para a produção de carne. Então, existe a possibilidade de a gente produzir vários produtos agropecuários pelo cultivo celular, e essa área, né, de pesquisa e de atuação é o que a gente chama de agricultura celular. A agricultura celular permite que a gente produza produtos como, por exemplo, leite, gelatina, couro, pele, e também produtos vegetais, como, por exemplo, chocolate e café. Com relação à carne cultivada, aqui no Brasil a gente tem, aqui no Brasil não, no mundo a gente tem 156 empresas atuando nesse setor, algumas produzindo produto final e algumas produzindo ingredientes. E aqui no Brasil a gente tem 5 empresas atuando, que são a BRF, a JBS, a Selva, a Sustinere Pieces, que está produzindo pescado cultivado, e a Mundo, que está produzindo, desenvolvendo, né, carne e também couro cultivado. Entrando um pouquinho aqui nos aspectos regulatórios, eu queria fazer uma menção aqui, em especial, à questão regulatória, que nesse momento que o desenvolvimento, né, de produtos de carne cultivada está bem acelerado, a gente costuma, como pesquisadores, enfim, dar muito foco nas questões técnicas, né, da tecnologia. Então, a gente está procurando superar desafios como, por exemplo, otimizar células para elas crescerem em grandes quantidades, produzir cortes espessos de carne cultivada, mas não podemos nos esquecer que nada disso vai poder chegar no consumidor final se a gente não tiver processos regulatórios estabelecidos e se a gente não puder demonstrar a segurança desses produtos. Então, a demonstração da segurança, né, a garantia da segurança é um pré-requisito para que esse produto seja comercializado. Então, a gente também tem que estar atento e informado a respeito dessas questões. Estabelecer um processo regulatório para esses produtos é desafiador no momento, porque é desafiador para as agências reguladoras, como, por exemplo, a nossa Anvisa, e também pode impactar em quem está desenvolvendo. Para o regulador é desafiador porque a gente precisa criar as bases para uma autorização regulatória num ambiente que a tecnologia não para de avançar. Então, essa base de autorização, ela precisa ter uma flexibilidade necessária para abranger todos os possíveis métodos inovadores e variados e tentar antecipar quais serão os métodos futuros utilizados. Então, essa base para autorização regulatória tem que considerar essa flexibilidade das várias coisas acontecendo no desenvolvimento desse tipo de produto. E, por outro lado, quem está desenvolvendo, os pesquisadores, as empresas, tem aí ainda alguma dificuldade, dependendo do lugar, né, porque algumas agências reguladoras não têm, né, processos regulatórios já estabelecidos, como é o caso da nossa, e isso pode, algumas vezes, dificultar quem está desenvolvendo para entender que tipo de requisitos ele tem que cumprir para aí submeter o seu produto em busca de uma aprovação. Além disso, o conhecimento científico de segurança de carne cultivada, segurança de alimentos, ainda é limitado. É o conhecimento, eu estou falando especificamente de acesso aberto, né? Tem muito conhecimento gerado dentro das empresas, que nem todo mundo consegue acessar. E como no GFI a gente tem esse objetivo de divulgar, não só de produzir e de viabilizar que o conhecimento científico seja acessado por todas as pessoas, a gente também desenvolveu, em colaboração com o ITAL, um estudo regulatório sobre proteínas obtidas por cultivo de células. Quem quiser acessar, pode acessar por esse QR Code que eu coloquei na tela. E esse estudo traz ali um compilado de várias informações técnicas e também faz uma proposta de regulamentação
de proteínas obtidas por cultivo celular que poderia funcionar aqui no Brasil. Então, fica aí um material, um recurso para quem queira saber um pouco mais, com mais detalhes, né, sobre as questões regulatórias. Falando um pouco sobre o cenário regulatório global, eu trouxe algumas informações sobre lideranças globais. Então, Singapura já é bem conhecido, né, mas Singapura permanece sendo o único país em que produtos de carne cultivada já foram totalmente aprovados e eles são, então, comercializados. Os produtos de Singapura são esses que estão aqui na tela, o nugget e o chicken satay. Os dois são produtos de frango cultivado. Eu tive a oportunidade de estar em Singapura no ano passado e essas fotos são minhas, eu tirei nesse restaurante da Good Meat. E esse produto, principalmente a nova versão deles, que é o satê, não tem nenhuma diferença, não é possível diferenciar do frango convencional. Mas lá em Singapura, então, eles comercializam esses dois produtos. E quem quiser mais informações sobre os requerimentos, né, sobre o que a SFA, que é a reguladora de Singapura, solicita, eu posso também compartilhar aqui nesse link. E a segunda liderança global no caso, são os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o FDA já concluiu 2 consultas pré-comercialização para produtos da Upside Foods, da Good Meat. O FDA concluiu que esses produtos eram seguros, mas essa ainda é uma etapa de pré-comercialização, então tem etapas além que as empresas precisam passar para que aí sim possa ser feita a comercialização. E aqui também deixei um link em que é possível observar o que o FDA ele avaliou durante essa consulta pré-comercialização. Aqui no Brasil, a gente então não tem, né, um marco regulatório estabelecido, mas foi feita agora em abril a abertura de uma consulta pública pela Anvisa para novos alimentos e ingredientes, e que então a gente pode observar, né, que a Anvisa tem feito um trabalho, está atuando para o desenvolvimento desse marco regulatório aqui no Brasil. Agora, pessoal, eu vou passar para as questões de segurança. Então, a partir daqui, eu vou comentar quais seriam os potenciais perigos identificados na produção de produtos de cultivo celular, de alimentos produzidos a partir de cultivo celular, e também vou fazer algumas considerações de segurança, mencionando ali que tipos de atividades ou estratégias a gente pode usar para mitigar ou eliminar esses potenciais perigos. É importante também ressaltar para vocês que não tem como abranger todos, não tem como detalhar todos os potenciais perigos, então eu trouxe aqui as informações principais, e vocês podem acessar as informações detalhadas no material de apoio que eu vou deixar no final também da apresentação. Bom, falando então quais seriam os perigos biológicos identificados, né, potencialmente presentes na produção de alimentos produzidos por cultivo celular. Então, a gente começa aqui com esses perigos biológicos identificados que poderiam ser bactérias, vírus, fungos, parasitas e príons. Esses micro-organismos, eles podem vir a contaminar as culturas, né, podem vir a contaminar as culturas e o produto final, vindos, por exemplo, do animal doador. Então, no momento da coleta das células lá na biópsia, pode haver contaminação por micro-organismos que vão comprometer ali o produto final. Também podem vir de inputs do processo, então, reagentes que a gente usa na cultura, auxiliares de processamento, equipamentos, manipulação inadequada das culturas, esse tipo de atividade, né, pode levar à contaminação do produto final. E também esses perigos biológicos, eles podem ser introduzidos a partir de ingredientes ou água adicionados durante o food processing, a etapa final do processamento desse alimento. Então, por exemplo, se for um produto híbrido, pode ser necessário introduzir um produto plant-based, por exemplo, uma proteína de ervilha, proteína de soja, que possa vir a carregar algum tipo de contaminante. Então, esses seriam os potenciais perigos biológicos e as fontes, né, da onde eles viriam e contaminariam o produto final.
Mas é importante mencionar aqui que esses perigos, eles não são novos, nem únicos da produção de produtos de cultivo celular, eles também, né, podem acontecer em outros alimentos, em produtos convencionais. Quais seriam as considerações de segurança a respeito dos perigos biológicos? Então, sempre é importante selecionar um animal doador que seja saudável, que se possa saber, por exemplo, o histórico de saúde desse animal. É importante que o animal passe por uma inspeção sanitária antes da coleta, antes da biópsia, para garantir que o animal é saudável, né, e que você não tem ali nenhum tipo de preocupação para a coleta. No cultivo, manipular as culturas em condições assépticas. Quem faz cultivo de células sabe que os equipamentos e meios precisam ser estéreis. Ao longo do cultivo, a gente precisa inspecionar as culturas, buscando sinais de contaminação e deterioração. Então, aquelas inspeções frequentes da cultura para garantir que não tem contaminação. Uma boa prática interessante é quarentenar as células antes de iniciar o processo. Então, por exemplo, manter as células num tanque de nitrogênio, né, o banco de células separado, até que você consiga verificar que não tem contaminação, para aí sim iniciar o processo em escala. E também qualificar os fornecedores, né, de equipamentos e materiais para garantir, né, que foi tudo adequadamente preparado. Com relação aos perigos biológicos, também é preciso, eu deixei uma nota aqui para mencionar que já há um certo consenso que as chances de contaminação desse tipo de perigo, né, as contaminações por micro-organismos em produtos de cultivo celular, eles são consideravelmente menores em comparação à pecuária convencional. Então, a gente teria menos chances de contaminação desses micro-organismos em produtos de cultivo celular em comparação à pecuária convencional. E uma das razões para que isso, algumas, né, das razões para que a gente entenda dessa maneira, é que, primeiro, o processo é extremamente controlado, né, o cultivo de células precisa ser extremamente controlado, e a segunda razão é que esse tipo de micro-organismo, por exemplo, bactérias, elas crescem de maneira muito mais acelerada do que as células dos animais crescem, então, rapidamente, a cultura é tomada por aquele micro-organismo, ele é praticamente impossível que ele passe despercebido, que aquela contaminação não seja visualizada. Então, essa chance de contaminação do produto final, ela é consideravelmente menor se a gente comparar com sistemas convencionais de produção. Falando agora um pouquinho sobre os perigos químicos, a gente tem aí, ao longo do processo de produção de carne cultivada, a adição de reagentes, né, que são do cultivo celular, que podem representar, por exemplo, algum perigo no sentido de toxicidade. Então, a gente tem apontados, né, com perigos químicos, resíduos, por exemplo, de drogas veterinárias, resíduos de crioprotetores, algumas soluções de criopreservação, tipo DMSO, são tóxicas. Resíduos de moduladores da função celular e estabilizadores do meio de cultivo. Moduladores da função, a gente está falando aqui basicamente de fatores de crescimento, small molecules, que são adicionados na cultura para a gente induzir alguma questão específica, né, para, por exemplo, induzir diferenciação ou induzir proliferação. E resíduos estabilizadores do meio, que são, por exemplo, surfactantes, antiespumantes, tampão de pH, que é aquilo que a gente adiciona na cultura para manter a estabilidade, né? E também como perigo químico entram aí alguns, por exemplo, alergênicos, no caso de, na minha produção, eu utilizar algum ingrediente vegetal, tanto como algum ingrediente vegetal como um suplemento de meio de cultivo, como um ingrediente para o produto final. Então, por exemplo, uma proteína de soja, uma proteína, né, que possa ser adicionada no produto final que tenha esse potencial alergênico. Além disso, alergênicos também que possam surgir a partir da contaminação cruzada das culturas. Então, contaminação cruzada de células de um animal com outro animal, a partir de falhas, né, de manipulação, falhas de boas práticas. Esses também são perigos que não são novos nem únicos para a produção de cultivo de células. E como que a gente poderia, então, mitigar ou reduzir
ou eliminar esses perigos nesse tipo de produção. A gente pode e deve, né, sempre optar por estabilizadores com histórico de segurança de alimentos estabelecido. Então, verificar quais são os estabilizadores que já têm, por exemplo, limites de segurança que já estão estabelecidos, que a gente já conhece se há ou não toxicidade. Optar por eles para fazer o desenvolvimento e a produção. Usar sempre concentrações mínimas para o uso pretendido, então concentrações mínimas de fatores, small molecules, estabilizadores. Autenticar as linhagens celulares no caso, por exemplo, da contaminação cruzada, então garantir que aquela linhagem você está trabalhando com aquela célula que você isolou, que não houve nenhuma contaminação. Lavar as células para redução ou eliminação dos resíduos. Então, lá na etapa final, depois que a biomassa for produzida, por exemplo, aplicar processos validados de lavagem para que esses resíduos, por exemplo, sejam eliminados. E no caso de uma adição intencional por exemplo, um ingrediente vegetal alergênico, alguma coisa assim, fazer a rotulagem apropriada. Então, indicar para o consumidor que o produto contém aquele alergênico. Como nota, eu deixei aqui a menção de que algumas das substâncias que a gente usa no cultivo de células e que vão ser usadas na produção de carne cultivada, elas são usadas só em etapas muito iniciais, em que a gente tem ali pouca quantidade de célula, um volume pequeno de meio. Então, algo que a gente precisa avaliar é se, de fato, esses produtos, esses resíduos químicos permanecem no produto final. Porque algumas coisas a gente usa em pouca quantidade, em poucas células, e aí o processo ele tem tantas lavagens, tantas trocas de meio, você vai aumentando tanto o volume de células, que há coisas que a gente tem que avaliar se de fato vão permanecer no produto final. E aí essa avaliação é caso a caso, processo a processo. E aqui também, com relação a perigos físicos, os perigos físicos que os produtos de cultivo celular, eles podem apresentar são, né, os mesmos do que outros produtos produzidos convencionalmente. Então, por exemplo, objetos estranhos, fragmentos de plástico, de metal, que possam se desprender ali ao longo do processo de embalagem, de material plástico, enfim, e que possam vir a parar no produto final. Esses perigos, de novo, não são novos nem únicos da produção de produtos de cultivo celular. E as considerações que a gente pode ter quanto a isso é qualificar os fornecedores desses materiais e equipamentos, controlar o processo, como a gente controla para alimentos convencionais, então usando imã, detector de metal, controlar o ambiente, então garantir que são aplicadas as boas práticas de fabricação, treinar os funcionários, fazer a manutenção dos equipamentos. E também, como nota, algo semelhante à menção que eu fiz no slide anterior, também a gente precisa avaliar como o processo tem várias fases, que para estar em níveis perigosos, né, no produto final, depende um pouco em que etapa esse material, esse objeto estranho entrou, e se ele não foi, né, removido ao longo do processo. De novo, essa avaliação é feita dependendo do processo, né, caso a caso. Eu trouxe aqui também alguns perigos biológicos ou outros perigos que são geralmente mencionados, né, e às vezes geram alguma especulação, que seriam, por exemplo, a geração de substâncias tóxicas ou alergênicas derivadas de linhagens celulares sem histórico de consumo, instabilidade genética ou modificação genética intencional. Então, linhagens celulares sem histórico de consumo seria, por exemplo, no caso do produtor, né, do desenvolvedor, usar alguma célula de um animal que não é convencionalmente usado para alimentação naquela população. E aí, esse tipo de célula conter algum alergênico, né, ou alguma substância tóxica que possa ser prejudicial a quem consome. Quanto à instabilidade genética, é com relação a culturas, né, que são proliferadas muitas vezes, né, ao longo do processo, que podem apresentar alguma instabilidade, e aí, a partir dessa instabilidade, serem geradas proteínas alergênicas ou substâncias tóxicas, e, igualmente, aí, no caso de modificação genética, que seja intencional, né, que foi intencionalmente feita no produto, né, nas células que vão gerar o produto, que também poderiam, então, potencialmente gerar substâncias tóxicas ou alergênicas.
Quanto a esses perigos, eles também não são novos ou únicos da produção do cultivo celular. A gente tem perigos como esses, por exemplo, em alimentos que são derivados de organismos OGM, também estão presentes em alimentos obtidos por técnica de melhoramento genético convencional. E são perigos que podem ser mapeados e também são tratados em outras indústrias, como, por exemplo, a indústria da terapia celular e dos biosimilares. Quais seriam, então, as considerações de segurança para esse tipo de perigo aqui? Monitorar a estabilidade genética das culturas. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer, por exemplo, padronizando o número de duplicações que aquela célula pode sofrer ao longo do meu processo, sem apresentar nenhuma instabilidade, e fazer testagem, né? Aplicar métodos como, por exemplo, sequenciamento, cariotipagem, para você, de tempos em tempos, verificar aquela célula e garantir que ela não tem nenhum tipo de alteração. Além disso, monitorar alterações na cultura, então verificar se as células apresentam mudanças de características, né? Então, assim como a gente procura por sinal de contaminação microbiológica, a gente também procura por sinal de modificação, né, de característica, fenótipo das células. Com relação às modificações genéticas intencionais, precisa ser feita uma avaliação caso a caso, porque a gente tem muitos tipos de métodos que são diferentes, então precisariam ser verificados caso a caso. E também como nota aqui, só para garantir que todo mundo tenha esse entendimento, que modificações genéticas não são imprescindíveis para se produzir alimentos do cultivo celular. Então, algumas pessoas têm a percepção que alimentos do cultivo celular obrigatoriamente precisarão passar por modificação genética, e não é o caso. Então, dos desenvolvedores, haverá produtos com modificações e haverá produtos sem modificações. Então, apenas para ressaltar esse ponto específico. Bom, essas informações que eu trouxe para vocês, elas foram obtidas a partir de uma publicação recente da FAO com a OMS, que é a publicação chamada Food Safety Aspects of Cell-Based Food. Vocês podem acessar também nesse QR Code. Esse documento, né, ele foi gerado por várias ações da FAO com a OMS, inclusive uma consulta de especialistas que teve o ano passado em Singapura. Eu participei dessa consulta, então eu pude participar do processo de geração desse documento, e ao longo dessa consulta com especialistas, foram 23 especialistas de 15 países, eu acho, se eu não estou enganada, e a gente discutiu todos os potenciais perigos que poderiam existir para qualquer tipo de produto de cultivo celular. Então, esse documento é um documento bem rico, é provavelmente o documento mais completo que a gente tem falando sobre segurança de produtos do cultivo celular. Eu fiz a apresentação baseada neles nesse documento, e vocês podem ter acesso ao documento completo e detalhado aqui nesse QR Code. Também em relação à segurança, eu trouxe aqui uma informação importante que também vem dessa documentação da FAO, que é relacionada a alegações que a gente pode encontrar, por exemplo, na mídia, né, pode encontrar em notícias, enfim, mas que essas alegações não apresentam plausibilidade. Isso, a gente chegou a essa conclusão, né, a FAO, nesse documento, com os vários especialistas, chegaram nessa conclusão para algumas alegações que são frequentemente encontradas e que eu vou mencionar. Eu trouxe esse slide específico porque esses são questionamentos frequentes, a gente é uma tecnologia nova, em geral pode gerar uma neofobia, né, nas pessoas. Nem todo mundo, ninguém é obrigado a saber detalhes da produção, mas algumas notícias, algumas publicações podem gerar algumas preocupações que não encontram, né, plausibilidade, que não são sustentadas pelo conhecimento científico que a gente tem hoje. Então, aqui tem algumas que o documento da FAO também traz um capítulo específico e que vocês podem acessar, que são preocupações relacionadas, por exemplo, à sobrevivência de células no final do processo, e aí a ingestão e potencial geração de tumores, recombinação de DNA de micro-organismos contaminantes com o microbioma humano,
resíduos genéticos de proteínas recombinantes e comportamento patogênico de micoplasma. Então, as preocupações relacionadas a esse tipo de ocorrência, elas foram avaliadas durante a consulta com especialistas e não foi possível descrever uma sequência de eventos consistente com a compreensão atual da ciência que possa sustentar a plausibilidade da ocorrência desses danos dos consumidores. Então, não são perigos que foram identificados na produção de carne cultivada. Não foi possível descrever uma cadeia causal que demonstrasse que esses perigos aqui seriam possibilidades. Fica a dica para quem quiser acessar o material completo, porque essas alegações são alegações frequentes na mídia, e a gente aqui, através desse documento, está sendo demonstrado que essa não deve ser uma preocupação, não existe plausibilidade para a ocorrência desses eventos. E aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês só algumas informações a respeito do estudo que a gente desenvolveu e vai ser publicado em breve, que é o estudo de segurança de alimentos para carne cultivada que o GFI fez com o Unicamp. A gente fez esse estudo em 10 pesquisadores diferentes. Ele foi feito pela coordenação do professor Anderson Santana, da Unicamp, e tem vários pesquisadores envolvidos aqui, eu não vou citá-los, mas vocês podem observar aqui no slide. Tem pessoas de universidades, de empresas e também nós aqui do GFI. Nesse estudo, a gente propõe o desenvolvimento de um plano APPCC para produtos de carne cultivada. Planos APPCC para produtos, né, como esse tecnológicos, eles geralmente não são divulgados pelas empresas, porque eles revelam, né, todo o processo, né, todos os segredos ali da produção. Então, no GFI, a gente propõe fazer um estudo específico com um produto-alvo para que a gente possa identificar os perigos potenciais para aquele produto-alvo e também identificar os pontos críticos de controle, porque a gente quer contribuir para facilitar o desenvolvimento de futuros estudos de segurança e identificar lacunas de pesquisa que possam, então, ajudar a gente a continuar a gerar conhecimento científico nessa área. Então, o estudo, como eu falei, foi feito numa colaboração do GFI com a Unicamp. São 8 pesquisadores externos, mais a nossa equipe do GFI, e foi feito ao longo de maio de 2021, 2022 e maio de 2023. Só passando para vocês um pouquinho da abordagem para estudar, para fazer esse estudo, a gente reuniu um time com competências multidisciplinares, que estão listadas aqui. Treinamos essa equipe do estudo em competências diferentes, para que a gente pudesse, de certa forma, homogeneizar o conhecimento entre as pessoas. Nós modelamos um produto-alvo, esse produto-alvo foi modelado para representar qual seria a primeira geração de produtos de carne cultivada que vão ser gerados, né, que vão ser comercializados, e construímos, então, um processo completo que funcionou como base para o desenvolvimento do estudo. Esse estudo vai ser publicado em breve e gostaria, né, que quem tiver interesse, que tivesse acesso, porque ficou um estudo realmente bem detalhado e bem rico, e que vai contribuir aí para quem está desenvolvendo produtos de carne cultivada que tenha um material de referência. Como mensagem final dessa apresentação, eu queria deixar para vocês as conclusões de que a maior parte dos perigos que a gente identificou na produção de carne cultivada já são perigos bem conhecidos e existem, né, na indústria convencional de alimentos. Por conta disso, também, programas que já existem, né, de pré-requisitos, com boas práticas de fabricação, higiene, e sistemas de gestão de segurança, como o APPCC, eles são aplicáveis para a gente garantir a segurança dos alimentos feitos por cultivo celular, mas a identificação dos perigos ainda é a primeira etapa da análise de risco, então a gente precisa ainda de tem várias coisas ainda que precisam ser realizadas na área de segurança de alimentos para carne cultivada. Os estudos, tanto da FAO quanto o nosso, apresentam lacunas, né, de conhecimento, então coisas que a gente ainda precisa endereçar, e essas lacunas e os materiais que estão sendo gerados, eles vão embasar, né, a gente realizar as próximas etapas. Eu vou passar rapidinho para vocês alguns dos nossos recursos. Nesse QR Code, vocês podem acessar os nossos recursos do site, tem o estudo regulatório, um white paper de carne cultivada, um glossário para quem quer saber questões específicas de terminologia,
Temos um curso online gratuito no GFI que fala sobre todas as proteínas alternativas. É um curso introdutório, então ele serve para quem está estudando essas tecnologias, para pessoas da indústria, enfim, todo mundo que queira saber, um curso gratuito de 9 aulas, estamos expandindo para mais 5 aulas. E esse é o nosso time de ciência e tecnologia. A gente é liderado pela Cris, que é a nossa gerente. Eu sou especialista e trabalho nos projetos de carne cultivada. A Lu é especialista e trabalha no programa Biomas. Grazi é nossa especialista em produtos plant-based. E temos as analistas, a Mari, a Lorena e a Isabela, que trabalham dando apoio ao time, principalmente nos projetos que são relacionados a projetos educacionais, né, de capacitação de pessoas, e a Isa me ajuda especificamente em carne cultivada e também em tecnologias de fermentação. Sempre é bom lembrar que o GFI é uma ONG, então a gente é 100% financiado por filantropia, todos os serviços que a gente presta são gratuitos, todos os recursos que a gente gera são gratuitos, e o nosso trabalho só é possível através da comunidade de doadores que a gente tem ao redor do mundo. Então, quem quiser entrar em contato com o GFI, a gente está nas redes sociais e também temos o nosso site próprio. Vocês podem procurar por ajuda, por recursos, a gente está aberto a desenvolver esse trabalho de maneira gratuita. Deixamos aqui também alguns dos nossos reconhecimentos internacionais, por exemplo, da Animal Charity Evaluators. A gente é, pelo 5º ano, então, reconhecido como uma das 5 ONGs mais eficientes no nosso setor, além dos outros reconhecimentos, que eu não vou falar aqui, porque meu tempo já está acabando. Muito obrigada pela atenção de vocês, fica aqui o meu contato e estou disponível para perguntas.